Eu falei para vocês na aula passada que a gente ia tirar essa aula para a gente pelo menos fazer uma teoria de colocação pronominal. Só que eu fiz diferente para vocês. Vou mostrar. Mostrar. Embora não dê, obviamente, né, por motivos óbvios, para trabalhar tudo com vocês, eu fiz um resumo de todos os tópicos que vão ser cobrados aí, que foram cobrados no edital de vocês, na parte de português. É, Normalmente é o que eu utilizo em aulão de véspera. Ah, lógico que depois de um curso teórico, entendendo a teoria, mas eu acho que vai ajudar muito vocês, na hora de se organizar e fazer uma revisão aí para a prova de domingo. Então, amanhã, a hora que subir a gravação da aula, esse material que eu vou mostrar para vocês aqui é o material que eu vou pedir para o Ricardo subir para vocês conseguirem aí imprimir e dar uma olhadinha nas dicas que eu coloquei aí para vocês. Tudo bem? Alguma dúvida ou pergunta? Tudo bem. Então, vem comigo, pelo menos para eu não me sentir abandonada aqui, tá? Então, olha só. Vamos ver o que que a gente consegue aqui. O primeiro tópico que o edital vai trabalhar, em cima de, muito provavelmente, questões de interpretação de texto, são questões que envolvem aí o sentido figurado ou sentido que a gente chama de conotativo e denotativo de certas palavras, tá? Então, aqui são só pontos para você tentar dar uma relembrada. Em termos de interpretação de texto, você vai lembrar sempre daquilo que eu te falo. Se é interpretação de texto, a resposta tem que estar no texto. Não tem como você assinalar uma alternativa de interpretação, e não conseguir fazer um movimento contrário, não conseguir voltar ao texto para justificar a sua resposta. Então, a hora de responder essas questões, vocês vão sempre lembrar de mim e vão falar: "A Priscila quer que eu volte no texto e anote qual é o parágrafo que tem essa resposta que eu estou anotando para eu justificar. Porque aí você vai ter certeza que você está respondendo algo que é certeiro, que é legal, tá? Se você não conseguir achar no texto, você tem que ir por um outro caminho ali, porque muito provavelmente você está fazendo a interpretação incorreta. E aí, quando essa questão vem de texto, você tem o que eles chamam de sentido figurado, tá? Quando a gente fala em significação de palavras, a gente tem, só para relembrar, o sentido denotativo, que é o sentido que a palavra ocupa no dicionário. Então, se você abrir o dicionário, o que que significa determinada palavra? Esse é o sentido denotativo, D de dicionário, tá? Também conhecido como sentido literal ou como sentido real daquela palavra. O sentido conotativo é o chamado sentido figurado. Que significa isso, Priscila? É o significado da palavra aplicado no texto. Então, se você pegar uma frase que te diz o seguinte: não dê pérolas aos porcos, se você pegar a palavra pérola e jogar no dicionário, você vai encontrar como sentido real, como sentido literal, que aquilo ali é uma pedra preciosa vinda da ostra, papapá, papapá, papapá. No sentido conotativo, no sentido que a palavra está ocupando na frase não dê pérolas aos porcos, não valorize ali quem não vai valorizar aquela pedra preciosa, não fica ali jogando ouro para quem vive na lama e assim por diante, tá? Então tomem muito cuidado. Se a banca falar em sentido figurado
Ou sentido conotativo é o sentido que a palavra está sendo exercida no texto, no contexto daquele texto. No sentido denotativo, sentido literal ou real, é o sentido que a palavra ocupa dentro do dicionário, sentido real, tá? Eu não coloquei aqui para vocês, mas só para relembrar, porque a banca pode te cobrar isso em termos de significado de palavra, também questões que envolvem sinônimos ou antônimos. Sinônimo é o mesmo sentido, antônimo, sentido contrário. A hora que você estiver lendo o enunciado, se cair, que você tem que procurar nas alternativas abaixo uma palavra que significa o antônimo de outra, grifa que você está buscando o antônimo, escreva ao lado da questão que você está buscando o antônimo, porque o nosso cérebro tem mania de nos trair quando a questão pede o incorreto ou quando a questão pede o sentido contrário, tá? Então, para você não ler uma coisa e responder outra, se for questão incorreta, que está em desacordo, que não está de acordo ou que peça o antônimo, escreva ao lado da questão para você dar o comando e o teu cérebro entender que ele tem que buscar algo que é negativo, algo que é sentido contrário. Tudo bem? Então, aqui o resuminho e explicação para vocês: sentido figurado é o mesmo que sentido conotativo ou sentido irreal, que é o sentido da palavra aplicada ao texto, e o sentido real, denotativo ou literal é o sentido do dicionário. Muito bem. Questões de acentuação. Embora a gente já tenha falado isso em alguns exercícios de resolução, coloquei aqui as regrinhas para vocês conseguirem ali no sábado bater um olho nessa revisão e lembrar. Monossílabos são palavras que possuem uma única sílaba. Os monossílabos que são acentuados são aqueles terminados em A, E, O, seguidos ou não por S, ou seja, no singular ou no plural. Tudo bem? As oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas não dizem respeito à quantidade de sílabas que eu tenho na palavra, mas diz respeito à posição da sílaba tônica, ou seja, a posição dentro da palavra da sílaba mais forte. Oxítona é quando a sílaba tônica está na última sílaba. Paroxítona é quando a sílaba tônica está na penúltima sílaba. E as proparoxítonas quando estão na antepenúltima, tá? Oxítonas, que são acentuadas, as mesmas dos monossílabos, ou seja, a, e, o, seguido ou não de S. Aquelas que terminam em ou ens, como armazém, como parabéns. E os ditongos abertos, ei, ó e eu aqui, que é o ditongo ali do mineiro. Ei, ó e eu, né? Tudo que termina em ei, el ou oi também são acentuados. Nas paroxítonas, são aquelas que possuem mais chance de cair na tua prova. Eu vou até colocar um asterístico aqui. O que que você vai decorar? Você não vai decorar as regras de acentuação das paroxítonas. Você vai gravar as paroxítonas que não podem ser acentuadas. Por quê? Porque você já decorou isso nas outras regras. Então, você não pode acentuar paroxítona terminada em A, E, O ou em, seguido ou não de S. Tudo bem? E as proparoxítonas todas devem ser acentuadas. Lembrem-se de uma coisa: quando cai uma questão de acentuação na prova, muito provavelmente a banca vai trazer para vocês uma palavra já acentuada no enunciado e vai pedir para que vocês encontrem na alternativa
uma alternativa que possui palavras acentuadas pela mesma regra, tá? Tomem cuidado, porque a regra das monossílabas só serve para palavras com uma sílaba. Você não pode colocar monossílabo como sendo oxítona, tá? Monossílabo é monossílabo. Oxítona, paroxítona e proparoxítona são regras de acentuação que só valem para palavras a partir de duas sílabas. Tudo bem? Outra coisa, toma cuidado quando você estiver trabalhando, por exemplo, não vou colocar aqui, senão vai confundir vocês. Deixa eu colocar nas paroxítonas. Quando você tem no enunciado uma palavra que termina com um encontro vocálico, muito provavelmente você terá que encontrar um outro ditongo ali nas alternativas. Então, tenha malícia de prova e sai retirando todas aquelas palavras que não possuem esse encontro vocálico, certo? É muito difícil a banca colocar um encontro vocálico que seja separado, que seja hiato, tá? Normalmente vai ser como acontece em história, que é ditongo. Então, se você tiver uma palavra com encontro vocálico no enunciado, já sai buscando nas alternativas aquelas alternativas que também têm o encontro vocálico, que aí você vai conseguir sair dessa questão muito bem. Tudo bem? Pri, tem como você dar mais um exemplo de mais uns dois exemplos de paroxítonas que você lembra que caia? Né? Com o fim de ditongo, Isso. ó, história, é, embora não tenha mais acento, ideia, jiboia, Paciência. paciência e assim por diante. Aqui eu não coloquei, mas vou colocar para vocês, só para vocês não esquecerem, a regra de acentuação dos hiatos. Hiato é quando você tem um encontro vocálico que ele se separa as vogais na separação silábica. Então, por exemplo, saúde, saída. Essas palavras, elas são acentuadas, não é porque são paroxítonas, oxítonas ou proparoxítonas, é porque elas têm hiato e a segunda vogal desse hiato é o I ou é o U. Então, se eu separar saúde, como que eu vou separar? Saúde. Oxi. Se eu separar saída, saída. Adoro Word. Saída. Então, olha só. Se você encontrar na prova uma palavra que tenha também aqui o encontro vocálico, ó, faça a separação silábica para você identificar se é ditongo ou se é hiato. Ditongo é quando esse encontro vocálico na separação silábica permanece na mesma sílaba. Hiato é quando eles ficam em sílabas diferentes, como acontece em saúde e saída. Esses hiatos são acentuados porque dentro desse encontro vocálico, o I e o U ficam sozinhos em sílabas diferentes e são a segunda vogal do encontro vocálico. Por isso que tem acento, tá? Essa regra dos hiatos, ela só não irá valer para a palavra rainha, tá? Que aí ela não tem acento. Tudo bem? Dúvida ou pergunta? Ô, Pri, deu uma
As oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, é que você falou da rainha agora, deu um curto-circuito aqui. Elas são acentuadas. Se tiver uma pergunta sobre isso, ela sempre vai ter um acento. Ou a gente só vai também pela sílaba mais forte. Não, por exemplo, deixa eu pensar numa palavra boa aqui. Ó, hífen é uma palavra que tem ou não tem acento? Para mim, ela tem. Por quê? Boa pergunta, não sei. Porque eu sei, Mas o sei hífen assim. não termina em. Teria que Não. terminar com em, com men, não é? Com M. Então, aqui o que acontece? A primeira coisa quando se fala em acentuação que você tem que ver é o seguinte: qual que é a sílaba tônica? Hífen é o i, Uhum, certo? Então eu tô falando aqui de uma paroxítona, certo? certo, é uma paroxítona. Mas elas são acentuadas. Não necessariamente. Necessariamente? Aqui ela tem acento porque ela termina em en com N e esse em não está aqui, proibindo o Certo. acento. Agora, se eu tenho, por exemplo, a palavra ideia. Ideia também é paroxítona, Aham. mas Mas pela tirou o nova acento, tem mais ortografia acento. ela não tem acento. Então não é Entendi. que. Na minha cabeça, eram só palavras que recebiam acentuação, não qualquer palavra que poderia ser classificada como oxítona, paroxítona, proparoxítona. Ó, foi o seu É, rainha aí que me corta. não, ela Corta. só. Que nem aqui, ó. As oxítonas, elas só serão acentuadas se ela terminar em A, E, O, em ou ens. É, Se eu ela não não estava tiver. prestando muita atenção por conta que a regra eu conheço. A regra de qual vai ser, qual que é a oxítona, qual é a paroxítona e qual que é a proparoxítona. Essa regra eu conheço. Agora, o que eu não tinha me atentado era das palavras que não recebem o acento gráfico, entendeu? Ó, Entendi. Tá vendo? é isso. Isso, isso, isso é importante. Então, eu já vou ganhar dinheiro aqui com a Oceana. Então, no próximo material que você for montar, você me Ah, contrata que eu te ajudo a montar o material para você vender para concurso. pode deixar. Fala, liga Pri, ali para mim e fala, Pri, quanto você me cobra? Que aí eu te ajudo a Pode fazer as deixar. coisas direitinho. Oi, Sandra. Pri, depois você Ah, coloca aquele um lugar onde que a gente vê separação de sílabas em português lá. Eu sempre esqueço esse lugar que você fala pra gente ver. Separar. Eu também esqueço, peraí. Não é que eu esqueço, é que ele é só ponto .com. Então tem que passar certinho para vocês, senão vocês vão digitar eu acho que é separar, né? Separar. Pri, parece que é separador, não é? Separador de sílabas. Não, é esse aqui, ó. Separar em Traducida. Aí, o sílabas. em, o em. Ponto .com, não tem o ponto .br. E aqui tem um lembrete para vocês que os verbos que estão dentro dessa palavra cred-leve ou cred-leve não tem mais acento na língua portuguesa, que são aquelas palavras que vão dobrar o E. Creem, deem, leem, veem. O mesmo vai servir para aquilo que termina com O. Vou, enjoo, não tem mais acento. Ô, Pri, mas não tem um negócio no singular ou no plural também? Não, mas aí continua normal, ó. Tem,
sem acento é singular. Tem com acento é plural. Não dobra o E, tá vendo? Aqui continua normalmente. Tudo bem? Então O vamos. hífen tem acento? O quê? Hífens, quando ele tá no plural. Você que vai me responder. Eu não lembro, é terminado em ens. Não, É, é, é não tem. terminado em ens, não tem, né? Isso. Beleza. Ó, advérbios. Advérbios. Normalmente as questões de advérbio vêm quase que em forma de interpretação, tá? Mas eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia. Isso aqui é algo que você vai bater o olho e dar uma lida antes da prova, tá? Advérbios que indicam tempo, quando, hoje, ontem, amanhã, agora, nunca, jamais, sempre, tarde, cedo, logo, outrora, depois. Você vai gravar o seguinte: sempre que você pergunta quando para algo, ele vai trazer para você a indicação de tempo. Maria saiu quando terminou a prova. Ou vamos tirar o quando. Maria saiu ao terminar a prova. Maria saiu quando? Ao terminar a prova. Esse ao terminar a prova vai te dar a ideia de tempo. Então, sempre que você pergunta quando, isso vai te levar a advérbio ou conjunções temporais. Tudo bem? Advérbio de lugar é sempre que você pergunta onde. Onde aconteceu tal coisa? Aqui, ali, lá, perto, longe, além, adiante, debaixo, dentro, fora, no hospital, na casa, na escola, na vista e revisto, na chuva, na rua ou na fazenda, ou numa casinha de sapê. É tudo que te indica lugar, tudo que você pergunta onde. Advérbios de modo. Tem professores que têm a brilhante ideia de falar para vocês que tudo que termina em mente é advérbio de modo e não é. Não é. Tudo que termina em mente é advérbio, mas eu não posso falar que tudo que termina em mente é advérbio de modo, tá? Advérbio de modo é quando pergunto como, de que maneira, de que modo que aconteceu tal coisa. Depressa, devagar, bem, mal, assim, rapidamente, calmamente, tranquilamente, são advérbios de modo, mas o que vale aqui é a pergunta: como? De que modo? De que maneira ela fez a prova, tá? Advérbio de intensidade, vai intensificar algo, mais, menos, meio, muito, pouco, bastante, demais, tão grande quanto alguma coisa. Advérbio de afirmação, sim, certamente, realmente, com certeza. Negação, não e nunca. Advérbio de dúvida, talvez, acaso, provavelmente. Então, olha que interessante. Por que que eu não posso sair seguindo a brilhante ideia de que tudo que termina em mente é advérbio de modo? Certamente, realmente, termina em mente e são advérbios de afirmação. Provavelmente termina em mente advérbio de dúvida. Então, pelo amor de Deus, não caia nessa de que tudo que termina em mente é advérbio de modo. Tudo bem? Aqui eu botei as perguntinhas para você. Se eu quero saber se é de tempo, é quando eu pergunto quando. Quando eu pergunto como é de modo, quando eu pergunto onde é referente aí a lugar, e se eu perguntar por quê, é normalmente circunstância de causa, que vai caber mais dentro das conjunções, mas serve também para a gente utilizar aí nos advérbios. Conjunções. 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 Nós fizemos exercício de conjunção na aula passada, tá?
Aqui eu coloquei uma tabelinha como dica que eu gosto muito. Eu sempre falo assim: como a conjunção envolve sentido, normalmente o que a banca vai te pedir ou para você classificar uma conjunção, que é mais difícil, ou ela vai pedir para que você encontre nas alternativas abaixo aquela conjunção que preserva o sentido da oração do enunciado, por exemplo. Então, se você conseguir decorar uma conjunção de cada tipo, é só você substituir pelo que está na alternativa e ver se casa, tá? Então, esse quadrinho que eu uso é para substituição. Se você quiser saber se uma conjunção é aditiva, você tenta colocar o e. Maria casou e teve filhos. Maria casou também teve filhos. Então, tudo vai ter sentido de adição. Daqui a pouco eu vou passar pela tabela que tem todas, tá? Adversativa, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, não obstante, você pode decorar só o mas para tentar substituir. Só que toma cuidado, porque mas também é aditiva. Só o mas sozinho é adversativo. O mas também é aditiva. Alternativa, você vai decorar o ou. Ou você fala, ou você fica quieto. Normalmente as alternativas têm duas conjunções, tá? Ou A ou B, nem A nem B são sempre repetidas. Conclusiva é aquela que você pode substituir por portanto. Explicativa é aquela que você pode substituir por porquê. Causal é aquela que você pode substituir por já que. Consecutiva. Consecutiva são aquelas que vão te indicar consequência de alguma coisa. Você vai sempre lembrar do intensificador mais que. Tão que, tanto que, sem que, de modo que. A menina riu tanto que engasgou. Foi tão bem na prova que chorou de emoção. Tudo isso é consecutiva, é consequência. Concessiva é uma conjunção que eu aposto bastante que você vai lembrar do mesmo que, ainda que ou embora. Dê um destaque principalmente no embora, que é muito fácil de você confundir com as adversativas. Condicional, você vai lembrar do C. Se eu estudar esse resumo da Priscila, eu vou gabaritar 5 questões de português. É condicional. Conformativa, substitua por conforme. Proporcional, à medida que estudo, descubro que não sei nada. Quanto mais como, mais engordo. E por aí vai. E finalidade, você vai descobrir que para ou para que é sempre finalidade. Fala, Gi. E quais são as que costumam cair mais? Ó, das que eu pus na tabelinha, todas essas. Mas vamos ver dentro do que eu organizei aqui para vocês, ó. Primeiro, conjunções que merecem atenção, que normalmente são conjunções que vocês esquecem. Então, o não obstante, lembre-se de que ele é adversativo. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante. Por conseguinte, você vai lembrar que indica conclusão. Porquanto, explicativa. O senão, quando ele pode ser substituído por mais sim, é adversativa. O senão, quando ele pode ser substituído por inclusive, ele vai ter valor de adição. Posto que é concessiva, consoante é uma que cai bastante, é conformativa, salvo se é condicional, tá? Essas são que merecem atenção, não é porque caem mais,
mas é porque são mais difíceis de você lembrar. Então, tá aqui. Agora aqui. As que estão em negrito são aquelas que normalmente requerem mais atenção, tá? A aditiva que mais cai é o E. Adversativa, todas, não tem uma que mais cai, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. Alternativa, o que mais cai? O ou o ora. Ora fala, ora fica calado. A explicativa é o que e o porquê. O pois também. Pois, quando ele pode ser substituído por porque, ele é explicativo. O pois, quando ele pode ser substituído por portanto, ele é conclusivo, tá? Mas o portanto é o que mais cai dentro das conclusivas. As causais, a que mais cai é o já que e o como. As consecutivas, tão que, tanto que. Comparativa, tal como, o próprio como, acho que isso. Conformativo, o que mais cai é o conforme mesmo, bem tranquilo. Condicional, o que mais cai é o se e o caso. O desde que também é boa. Concessiva, o que mais cai, ainda que, mesmo que, apesar de que, e o embora. Mas isso vai subir todo grifadinho para vocês, tá? Ô, Proporcional Pri, à medida que. Oi. perdão, o como ali eu não peguei em cima ah, o advérbio. O advérbio em cima, perdão. Aonde? Mais em Na- cima? o advérbio, isso aí. O quê? Como, acho que tá em cima, não tá? O causal. Bom, não tô vendo aí, mas sei que você falou alguma coisa do como que cai. Mas tá bom, depois eu vejo. Ó. Obrigada. Como? Quando ele pode ser substituído por já que, é causa. Como? Quando ele pode ser substituído por conforme, é conformativa. Informativa. Como? Quando ele pode ser substituído por igual, ele é comparativa. Obrigada. Como estava chovendo, não fui à praia. Já que estava Já que chovendo, não estava fui à chovendo. praia. Estudei como a Priscila falou. Estudei conforme a Priscila falou, conformativa. Estudei como louco. Estudei igual ao louco, comparativo. Temporal, a que eu mais destacaria era o quando. Tudo bem? Pergunta? Aqui eu coloquei uma parte de ortografia, que obviamente eu não vou ficar lendo com vocês. Vocês lerão sozinhos, mas é só por um excesso de zelo. Eu não acho que numa prova que só com 5 questões a banca vai pedir algo de ortografia. Mas bate o olho só para você lembrar o que se escreve com X, o que se escreve com CH, o que se escreve com S. Aqui eu já destaquei a paralisação e o paralisar, que normalmente cai muito em prova e o pessoal erra. O que se escreve com Z, o que se escreve com O, com G, com J, com XC
E aqui as palavras que são mais cobradas nas provas de concurso público. Não significa na prova da RBO, porque a gente não tem um banco de dados suficiente da RBO para fazer esse levantamento. Mas como a RBO gosta de se espelhar muito na VUNESP, eu fiz pela VUNESP e deixei aqui para um excesso de zelo para vocês. Que aí vocês vão bater o olho e vão dar uma lida, não vão? Porque se eu fiz, você vai ler, não vai? Lógico. Com certeza, Lógico. hoje a gente estava no pedagógico. Sim. Então, eu não vou prometer. Por isso que eu gosto de fazer surpresa, porque senão depois vocês ficam atrás de mim mais que meu marido. Mas eu vou tentar com empenho. Não sei se eu vou conseguir, mas tentar fazer algo parecido para o pedagógico para a gente fazer no sábado, como se fosse uma revisão zona de pontos principais das obras que vão cair aí para vocês. Vou tentar. Ah, mas eu acho que você vai conseguir. Você acha? Você aposta em mim? Pri, eu não vou nem abrir minha câmera. Eu tô com crise de enxaqueca desde as 5 horas da manhã. Eu tô parecendo uma maluca. Eu Misericórdia. aposto no C, Pri, aposto. A minha cabeça hoje também ela tá doendo. Aqui também não acho que vai ser cobrado. Mas como tá no edital pronomes, por via das dúvidas, tem uma tabelinha aqui só para você identificar a pessoa a quem se direciona o pronome e o que você usa. Então, quando você quer se referir ao presidente da República, você vai falar como Vossa Excelência, tá? Ao presidente do Congresso Nacional, também Vossa Excelência. Ao presidente do Supremo, também Vossa Excelência. Vice-presidente, também ministro, secretários, embaixador. Outros militares é Vossa Senhoria, senador da República, deputado federal. Aqui eu não coloquei, não tinha pensado nisso, mas vou colocar agora porque passou uma névoa aqui na minha cabeça. Só para vocês lembrarem a diferença de quando você trabalha com sua e com vossa. Sua Excelência, Vossa Excelência, tá? Vossa começa com VO, de você. 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 Você tá falando para a pessoa. Sua. Você tá fofocando. Você tá falando da pessoa. Então, vossa, você. Você fala para a pessoa. Sua, você é fofoqueiro, vai fofocar da pessoa. Tá? Uma leve reflexão aqui. Tudo bem? Muito bom. Também coloquei para vocês uma lista de substantivo coletivo. Também acredito que caia? Não, não acho que vai cair. Mas como tem classe gramatical na tua prova da RBO, a gente pode esperar de tudo. Também aqui só para você dar uma lida, tá? Você vai decorar tudo isso? Pelo amor do Senhor, não. Mas você vai ler, porque se você ler uma, duas vezes esses tópicos, se aparecer alguma coisa na tua prova, pelo menos por exclusão, você dá conta de ir, tá? Então, coletivo de abelha, colmeia ou enxame, de animais de carga é récua, de animais de uma região é fauna, de aves pode ser bando ou revoada, de bactérias é colônia, de bois pode ser manada, junta, boiada ou armento, de borboleta, que eu acho bonitinho, que é o panapaná, e aí você vai ler todos que estão aqui. Tudo bem? No mesmo esquema, fiz das locuções adjetivas, que eu também acho que não vai cair, mas como a minha proposta era passar e te fazer uma revisão de todos os tópicos do edital, também fiz uma listinha. As locuções adjetivas é quando você tem aqui a preposição de mais um substantivo. E esses dois termos, você passa a ter um adjetivo, tá?
Então, locução adjetiva é esse primeiro, que é quando você tem a preposição mais substantivo. E aqui, ao que ela se refere, é que são os adjetivos. Então, locução adjetiva de abdômen, abdominal. De abelha, apícola, de água, hídrico, de alma, anímico, de aluno, discente, de professor, docente, de amigo, amistoso ou amigável, de anel, anelar ou anular, de anjo, angelical, de ano, anual, de aranha, aracnídeo, de astro, sideral. Deixa eu até fazer, eu não acho que isso vai cair. Mas deixa eu pôr em amarelo, só por via das dúvidas, uma filtrada daquilo Oi, que já não cai. cobraram. Então, Ó, porque aí vocês focam aqui. De chumbo é muito bom, tem banca que gosta bastante dele. De chuva, ó. De escola, já que você vai prestar para PEB. O de guerra também é muito bom. E o, cadê, ó? De professor e o de rio. São os principais. O resto está aqui para a gente cumprir tabela e pelo menos dar uma cercadinha aí nessa prova. Tudo bem? Aí aqui eu coloquei para vocês o grau dos adjetivos. Então a gente sabe que grau é aquilo que indica aumentativo ou diminutivo de alguma coisa. Por que que eu coloquei o grau dos adjetivos? Porque eu acredito que eles vão cair? Não. Mas porque eu acho eles mais complicados do que o grau do substantivo, tá? Aqui você tem essa divisão. Então, grau comparativo é quando você compara uma pessoa com outra pessoa, tá? Uma pessoa com outra pessoa. Uma pessoa com outra pessoa. Então, quando você está comparando uma pessoa a outra pessoa, se você utilizar o tão quanto, você vai ter um grau comparativo de igualdade. Elas são iguais. Marcela é tão esperta quanto sua prima. Se você utilizar o menos que, você tem um grau de inferioridade. Marcela é menos esperta que sua prima. E se você utilizar o mais que, você tem um grau comparativo de superioridade. Marcela é mais esperta que a sua prima. Não tem grandes problemas aqui. Aí a gente tem o grau superlativo. Ó, quando você compara uma pessoa a um grupo, a gente tem grau superlativo e não grau comparativo. O superlativo pode ser de inferioridade, se você trabalhar o menos que, ou pode ser de superioridade, se você trabalhar o mais que. Então, grau comparativo compara uma pessoa a outra pessoa. Grau superlativo relativo compara uma pessoa a um grupo. Eu faço a relação, por isso que ele é relativo. E depois eu tenho o grau superlativo absoluto, que é quando eu falo de uma única pessoa. Eu não a comparo nem com outra, nem com um grupo. Por isso que ele é superlativo absoluto. Eu estou falando só do José, tá? Quando você trabalha o superlativo absoluto,
Quando você utiliza de um intensificador mais o adjetivo, você tem um grau que é analítico. Quando você não utiliza um intensificador, mas utiliza sufixo, aqui, por exemplo, você tem um grau superlativo absoluto sintético. Hoje, Qual é a diferença do superlativo com o comparativo? Porque parece que é a mesma coisa. comparativo é uma pessoa com outra pessoa. Superlativo é uma pessoa com o grupo. Tá, Tá? Aqui no comparativo eu comparo a Priscila com a Giovana. No superlativo eu comparo a Priscila com toda a turma, não somente com a Giovana. E no superlativo absoluto eu não comparo com ninguém, eu falo só sobre a Priscila. Ô, Pri, dá mais um exemplo do superlativo absoluto sintético, por favor? Chiquíssima. Mas no caso ali, não vai comparar com ninguém, então, porque não tá comparando ela com grupo nenhum. Se for absoluto, é só com ela, não tem comparação. Superlativo Ah, absoluto é só uma pessoa. Superlativo relativo é que faz a relação com o grupo. tá. Tudo bem? Dúvida ou pergunta? Vamos seguir. Aqui, uma listinha de vocabulário para vocês, das palavras que normalmente mais caem em prova, só para você ler o significado, se tiver alguma palavra que você desconheça, tá? Verbos. O que que você precisa relembrar de verbos? Primeiro, modo verbal. Modo indicativo é aquele modo que te indica certeza. Eu estudo, eu canto, eu como, eu ando, eu faço. É certeza, tá? Já o modo subjuntivo é aquele que te indica dúvida ou possibilidade. E o modo imperativo é aquele que te indica a ordem. Compre, estude, faça, pegue e assim sucessivamente. Dentro do modo indicativo, você tem os tempos verbais. Verbo no presente, aquilo que acontece hoje. Hoje eu estudo. Hoje eu como. Hoje eu caminho. Pretérito perfeito é a ação do passado concluída, que aconteceu ontem. Ontem eu estudei. Pretérito imperfeito é a ação do passado que não foi concluída, estudava. Aqui você vai sempre colocar mentalmente o naquele tempo eu estudava. Naquele tempo eu comia, naquele tempo eu andava, naquele tempo eu falava, naquele tempo eu chorava. Pretérito mais que perfeito é aquele que termina em ra. Estudara, fizera, cantara, andara. Futuro do presente é aquilo que vai acontecer amanhã. Estudarei, comerei, andarei, falarei e assim por diante. E o futuro do pretérito, aquilo que termina em ria, estudaria, cantaria, falaria, seria, caminharia, ganharia e segue assim. Tudo bem? Aqui tem uma tabelinha de verbos que costumam cair mais.
E aqui eu quero dar um destaque para você, pelo menos, tentar conjugar esses verbos. Principalmente aqui, ó, o intervir, a conjugação que você achar para o intervir serve para o vir e serve para o provir. É a mesma coisa. O rever, a conjugação que você achar aqui é a mesma conjugação do ver e do prever. E o deter tem a mesma conjugação do ter e do manter. Então, você escolhe um e joga ali a conjugação para você dar uma batida de olho e relembrar, tá? Mas eu já coloquei aqui as principais conjugações que a banca pede, tá? Então, eu mantive. Ele teve, ele manteve. Aqui é bom, ó, eles tiveram, eles mantiveram. Se ele mantivesse. Quando ele tiver, quando ele mantiver. Eu pus, eu propus. Ele pôs, ele propôs. Eles puseram, eles propuseram. Se ele pusesse, se ele propusesse. E quando ele puser, quando ele propuser. Só para vocês lembrarem na hora da prova. Aqui eu quero dar um destaque no interveio. Ele interveio, eles intervieram, eles previram e ele previu. São as conjugações corretas do verbo vir e do verbo ver. Tudo bem? Numeral. Também não acho que caia, mas está no edital, vamos falar do que eu acho principal, tá? Numerais ordinais, aquele que indica a ordem. Primeiro, para você lembrar que a terminação gésimo diz respeito às dezenas, trigésimo, quadragésimo, sextagésimo e por aí vai. Agora, aqui que interessa, a terminação centésimo ou ingentésimo equivale a centena. Duzentésimo, quadrigentésimo e assim por diante, tá? Lembrem sempre do final, quingentésimo, 500. Tudo bem? Tudo bem. Colocação pronominal. Colocação pronominal. Próclise, ênclise ou mesóclise. Próclise é quando você deve colocar o pronome antes do verbo. E aí a gente tem que lembrar que a gente tem, quando acontece a próclise, palavras atrativas de próclise, tá? Que já estão negritadas as que mais caem. Mas vamos lá. Quando aparecer palavras negativas, advérbios de negação, eles vão ser palavras atrativas de próclise, ou seja, o pronome terá sempre que aparecer antes do verbo, dando destaque primeiramente ao não. É a palavra que mais cai quando a gente fala em próclise, mas pode ocorrer o nunca e o jamais. Mas o primeiro de todos é o não, tá? Advérbios de qualquer tipo são fator atrativos de próclise, tá? Hoje, depois, ainda e todos aqueles que terminam em mente. Terminou em mente, lembrou que é advérbio. Advérbio é sempre fator atrativo de próclise. Pronomes demonstrativo, este, esse, isso, aquilo, aquela, também vai atrair próclise. Pronomes relativos, o que
aparece tanto numa prova quanto não. Apareceu o que é sempre fator atrativo de próclise. Apareceu o que, pronome sempre antes do verbo. Pronomes indefinidos, dando destaque aqui ao ninguém, ao nada, ao tudo, por exemplo, também sempre fator atrativo de próclise, tá? Conjunções subordinativas, que são aquelas conjunções que estão ali em cima, causais, conformativas, concessivas, consecutivas, temporais, todas elas vão funcionar como fator atrativo de próclise, dando aí um grande destaque ao quando. Frases exclamativas ou que exprimem desejo também vão pedir próclise, pronome antes do verbo. Preposição em mais verbo no gerúndio, sempre próclise. Em se tratando de previsões. E orações iniciadas com palavras interrogativas também pede próclise. Pergunta. Pri, sua. Sua é pronome. Você pode generalizar e falar que pronome atrai pronome, tá? É pronome possessivo, ele vai atrair próclise também. Certo? Ênclise é quando o verbo aparece é quando o pronome aparece após o verbo. O que que você vai lembrar? Verbos no início da oração. Não posso começar a oração com pronome oblíquo. Não posso começar a oração com pronome oblíquo. Não posso começar a oração com pronome oblíquo. Os seus relacionamentos foram todos falidos porque você falava te amo. Não pode iniciar oração com pronome oblíquo, é amo-te. Certo? Após a pontuação, a gente vai entender aqui que é início de oração, não posso começar com pronome oblíquo. Verbos no gerúndio, recusou a proposta, fazendo-se desentendida. Cuidado! Verifique se o tempo verbal não está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. O que que acontece? Muitas vezes, as organizadoras vão pedir para que você encontre a alternativa correta ou de acordo com a gramática normativa em relação à colocação pronominal. Aí você vai ter sempre aquelas gritantes que você pode excluir. Então, vai ter sempre uma começando com pronome oblíquo, você já exclui. Vai ter sempre uma que tem o não, você já sabe que tem que ser próclise. Vai ter sempre uma que tem o que, você já sabe que tem que ter próclise. E aí ela coloca uma frase assim, por exemplo. É... Sei lá, tá? Tomarei banho. Vamos supor, na hora da prova do teu nervosismo, então você tá lá, você já excluiu isso aqui, você já olhou para o não, você já teve a percepção do que. Quando chega aqui, você mal lê a frase, mas você fala, bom, isso aqui tá correto, porque eu não posso iniciar uma frase com pronome oblíquo. Então, eu não poderia falar me tomarei banho, né? Só que o que acontece? Isso aqui é uma bela de uma pegadinha para ver se você está atento. Porque realmente você não pode começar com pronome oblíquo. Mas quando o verbo da tua oração está no presente
está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, isso aqui tem que virar mesóclise, não pode ser ênclise. Então, isso aqui deveria estar tomar-me ei banho. Então, antes de você assinalar que há uma resposta correta, e essa resposta é justamente a ênclise, porque não está iniciando com pronome oblíquo, antes de assinalar, veja o tempo verbal. Porque se isso aqui for futuro, vira mesóclise e não ênclise. Tudo bem? Sim? E aqui sim, a mesóclise, ela vai sempre ocorrer com os verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Dúvida? Pergunta? Os do pronome oblíquo tá aqui só para relembrar, nós fizemos isso em aula, tá? Sempre que você tiver uma questão de colocação pronominal, você também tem que olhar os do pronome oblíquo. Vai lembrar que o lhe ou lhes só substitui objeto indireto. Lhe só substitui objeto indireto. Aquilo que substitui objeto direto é o, a, os, as. Só que antes de assinalar o, a, os, as, você vai verificar se o verbo terminar em RS ou Z, o que era o vira lo, vira lá, vira los e vira las. E se terminar com som nasal, o som que sai pelo nariz, an, em, in, on, vira no, vira na, vira nos e vira nas. Igualzinho nós fizemos em aula. Dúvida? Pri, objeto direto é o quê, né? É o quê? Sempre que Ok, você pergunta o que para o verbo. tá. E o indireto é do que, enfim. Do que, a quem, de quem. Isso aí. Aqui só um lembrete. Sempre olhe a colocação pronominal para ver se ela está correta e sempre faça a concordância adequada. Se você vai substituir algo que está no feminino e no plural, é as. Se está no masculino e no plural, é os. Então, não basta substituir. Veja se você está fazendo essa concordância de forma correta. Tudo bem? Muito bem. Então tá. Então, para eu tomar uma água, vamos lá tomar uma água, um café e fazer xixi e a gente volta com o restante. Tá gostando? Maravilhoso. Então tá bom.
Aí no meio ela
Vamos? Vamos voltar? Vamos. Bora. Vamos lá. Aqui eu coloquei para que vocês se lembrem dos pronomes relativos, tá? A gente falou também na aula passada, mas lembrando que não tem como olhar para o pronome relativo sem olhar para as regências do verbo, tá? Mas só para a gente relembrar, tá aqui o pronome relativo que você se lembra de que ele é um pronome relativo universal. Serve tanto para substituir coisas quanto pessoas. Mais importante do que saber o pronome relativo é você lembrar que ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Pronome relativo quem não pode ser utilizado para coisas, somente para pessoas. Pronome relativo onde é aquele que diz respeito ao lugar. Pode ser substituído por em que, por na qual ou no qual, sem nenhum prejuízo, tá? Então, nessa questão do pronome relativo, eu quero que vocês se atentem principalmente ao que, em termos da substituição, não vai ser o que vai cair, se cair, muito provável a substituição. Quero que vocês se atentem ao onde, que pode ser substituído por em que, no qual e na qual. E depois quero um destaque aqui no cujo, cuja, tá? Quando é um pronome relativo que faz referência a tempo, pode ser também substituído por em que. E o cujo, cuja é aquele pronome relativo que anda para frente. É aquele relativo que não diz respeito a um termo já dito, mas ele se liga a um termo que será dito, um termo que está logo à frente dele. Lembrem-se de que ele sempre aparece entre dois substantivos, pode indicar posse e, mais do que isso, não posso utilizar artigo após o cujo. Não existe cujo o, não existe cuja a. Tudo bem? Alguma pergunta? Aqui, para a gente relembrar, eu pus as principais regências verbais e nominais para a gente lembrar e para vocês conseguirem revisar aí amanhã e no sábado, tá? Primeiro, verbo agradar. Agradar no sentido de fazer carinho, de afagar, não aparece com preposição, somente com artigo, como é o caso aqui de a menina agradava o cão, fazia carinho no cão. Já quando agradar está no sentido de ser agradável, aí ele tem que ter a preposição obrigatoriamente. A gramática agradou aos alunos tem a preposição a presente. O aspirar. Aspirar é um bom verbo. Quando aspirar está no sentido de cheirar ou de inalar, sem preposição. Quando aspirar está no sentido de almejar ou desejar algo, a preposição é obrigatória. Ele aspira ao cargo público. Ansiar, no sentido de deixar ansioso, não tem preposição. A polícia ansiava o ladrão, por exemplo. O ladrão ansiava pela polícia. Ansiamos ao cargo. Ansiar, no sentido de almejar ou desejar, sempre com preposição.
Esse ansiamos, ele merece um destaque, assim como aspirar a algo também merece um destaque para essa prova. Assistir. Quando você tem o assistir no sentido de dar assistência, de prestar cuidado, o médico assistia o ferido, o paciente. O mais comum é você trabalhar aqui, sem a preposição, mas não está errado se utilizar com a preposição. Por isso que esse assistir é mais difícil de cair em prova. Quando ele indica assistir no sentido de ver, de assistir a algo, a preposição é obrigatória. Assistimos ao filme, assistimos ao jogo, assistimos ao espetáculo, assistimos à peça com indicativo de crase, assistimos à novela com indicativo de crase. Assistir no sentido de residir, a preposição tem que ser o em ou as derivações do em, no, na, naquele. Assisto em Ribeirão há 20 anos, né? Resido, moro em Ribeirão há 20 anos com a preposição em. Verbo agradecer, pagar e perdoar. Eles possuem a mesma regra, ó. Quando ele está ligado a coisa, coisa no sentido de objeto, de sentido que não é pessoa, ele não aparece preposicionado. Agradeceu a joia, pagou a conta, perdoou o defeito. Quando ele está ligado à pessoa, aí a preposição é obrigatória. Agradeceu ao noivo, pagou ao banco, pagou ao funcionário, perdoou ao Joaquim, certo? Então, agradecer, pagar e perdoar, quem manda aqui no uso ou não da preposição é se você tem na oração uma coisa ou uma pessoa. Coisa sem preposição, pessoa com preposição obrigatória. Tudo bem? Dúvida ou pergunta? Comunicar. Quem comunica, comunica algo a alguém. Então, ele vai entrar nesse mesmo esquema. Tá comunicando algo, tá comunicando alguma coisa, sem preposição. Tá comunicando esse algo a alguém, a pessoa, com preposição. Agora aqui, os bons. Os bons são os que eu acredito que mereçam total atenção aí para vocês nessa prova. Primeiro, o verbo simpatizar ou antipatizar. Quando você simpatiza ou antipatiza, você precisa da preposição com. Simpatizou com ele, antipatizou com ele. Só que o grande segredo do simpatizar e do antipatizar não é a preposição com. É você lembrar que com ele não pode haver a presença de pronome. Ou seja, não existe se simpatizou. Não existe me simpatizei. Você não pode, com antipatizar e com simpatizar, fazer a utilização de pronome oblíquo aqui. Tudo bem? Grava isso. Informar. O informar, ele tem duas formas corretas. Você pode informar algo a alguém, como é essa aqui de baixo. Informou o quê? O ocorrido, sem preposição. Informou a alguém, a todos, com preposição. Só que se cair o verbo informar na sua prova, eu acredito que caia a primeira opção, que é uma opção que muita gente esquece em relação ao verbo informar. Você pode informar alguém sem preposição de alguma coisa, com a preposição de aqui,
tá? Então, as duas formas são corretas. Informou algo a alguém aqui, ou informou alguém de algo. Eu acredito que essa primeira opção seria a que seria cobrada na prova, caso a RBO opte em trabalhar isso. Tudo bem? Implicar. Esta decisão implicará sérias consequências, acarretará sérias consequências sem preposição. Implicou o negociante no crime, implicar enfiou, né? Não é enfiou a palavra, gente. Como que é? Colocou, não? Colocou, meteu o fulano ali no crime. Também não tem preposição e implica com ela o tempo todo, no sentido de implicar, de ser implicante, tem a preposição com. Mas, para a prova, o que vale é você lembrar que não tem implica em. Isso implica em algo. Não, isso implica algo e não em algo, tá? Implica algo e não em algo. Implica algo e não em algo. O preferir é muito bom, porque você vai lembrar que você não prefere isso do que aquilo. Tampouco prefere isso mais do que aquilo. Você não pode utilizar nenhum intensificador com verbo preferir, mais, menos, muito. E você não deve colocar o do que. Prefiro isso a aquilo. Não tem prefiro isso do que aquilo. É isso a aquilo. Certo? Gravo o preferir que é bom. Obedecer ou desobedecer sempre com preposição, sempre com proposição. As crianças obedecem aos pais, o aluno desobedeceu ao professor. Obedecer e desobedecer sempre com preposição. Esquecer e lembrar, quando a RBO fez o concurso de PEB 1, que foi um domingo seguido do outro, para PEB 1, para supervisor, para diretor, o verbo esquecer ou o verbo lembrar, pelo menos um ou outro, apareceu em todas as provas, em todas. Eu não sei qual é o fetiche da RBO com a regência do esquecer e do lembrar. Chega a ser fetichismo, de tanto que gostam, tá? Então, quem vai comandar o uso ou não da preposição, presta atenção, é a presença de um pronome. Se não tem pronome, não tem preposição. Lembrei o nome dela. Se tem pronome, tem preposição. Lembrei-me do nome dela, certo? Sem pronome, sem preposição. Com pronome, com preposição. Então, está lá, lendo a questão de regência. Apareceu lembrar ou esquecer, você já vai lembrar, já vai se lembrar de mim, tá? Porque a RBO gosta muito disso. Aqui o perdoar é só para você lembrar. Perdoou o defeito ao Joaquim. Coisa sem preposição, pessoa com preposição. Tudo bem? Dúvida ou pergunta? Esse, por favor. Tá cortando teu áudio, eu não ouvi. Você pode repetir esse do esquecer de lembrar que cortou bem na hora? Quando tem pronome, tem preposição. Lembrei-me da, lembrei-me do, lembrei-me de. Se não tem pronome, não tem preposição. Aí é lembrei o, lembrei a. Obrigada. Nada. Aqui, deixa eu jogar para baixo para ficar tudo numa tela só. Aqui tem uma listinha só para você bater o olho e lembrar-se de algumas regências nominais.
Então, quem é apto a algo ou para algo. Pode utilizar qualquer uma dessas duas preposições. Aquilo que é acessível, acessível a. Quem está acostumado a ou com. O apto cai bastante. Alheio a ou de, aversão a ou por, cai bastante. Capacidade de ou para, compatível com, curioso de ou por, descontente com, imune a ou imune de, desfavorável a ou para, entendido em ou para, nocivo a ou para, também é bom orgulhoso de, em, com ou por, passível a ou de é bom também, suspeito a ou de também é bom. Ali tem que dar uma lidinha. Crazy, crase, crase. Aqui eu coloquei uma lista daquelas que mais caem. Então, a altura D tem crase, a mercê, a deriva, à noite, à tarde, às vezes, à vista, à espera, à esquerda, à exaustão, a execução D, a medida que, a proporção que, a luz, a margem D, a espera, a ordem, as pressas, a prestação, a disposição, a prova d'água, a razão, a ré, né? A ré do carro, a ordem, a revelia, a risca, a sombra, a tona, a volta, as claras, as escuras, a míngua, a prova de fogo, a queima-roupa, a solta, a vontade, a beça, as ordens, vou colocar aqui também de tempo, ó. À noite, à tarde, às vezes. Tá no começo, Pri. Ah, tá. Eu já tô até esquecendo. À vista, tudo com crase. Cuidado, não tem crase antes de verbo. Não tem crase antes de a partir. Não tem crase quando o a está no singular e a próxima palavra no plural. Certo? Não vou passar por todas as regras de crase, porque não tem nem fundamento, né? Dentro das questões a gente viu, mas aqui são dicas mais pontuais, pelo menos para você ler como revisão e ir para a prova no domingo. Concordância verbal, só para você lembrar que fazer haver, singular, singular, fazer haver. Fazer haver, singular, singular, fazer haver. Os verbos fazer e haver só terão plural se tiver sujeito no plural. A expressão mais de um. Mais de um avião caiu, verbo no singular. Agora, quando tem a expressão mais de um mais se, verbo no plural, mais de um candidato se cumprimentaram. Pronomes de tratamento, verbo na terceira pessoa, que é ele. Vossa Majestade, ele está. Melhor agora. Um dos que, verbo tanto faz no singular ou no plural. Coletivo, sempre verbo no singular. Coletivo mais a especificação, verbo no singular ou no plural. Expressão partitiva, metade da turma, a maioria, a minoria, verbo no singular. Mas se estiver a expressão partitiva mais especificação, verbo no singular ou no plural, tá? Se tiver metade fez a tarefa, singular. Metade da turma fez ou fizeram a tarefa. Se tiver substantivo próprio, quem comanda, se está no singular ou no plural, é o artigo. Artigo no plural, verbo no plural. Artigo no singular, verbo no singular. Sem artigo, verbo no singular. Tudo bem? Pergunta? Concordância nominal para você não esquecer. Apareceu bastante? Vai substituir por muitos ou muitas.
Cabe muitos ou muitas, vira bastantes. Não cabe, continua bastante. Menos equivale aqui a um pouco. Ela caiu e ficou meio tonta. Ela caiu e ficou um pouco tonta. Aqui não existe menos, tá? É menos, né? Desculpa. Peraí. É o meio aqui embaixo. Meio aqui. Meio equivale a um pouco, meia é metadinha ou meia hora, ou meia de colocar no pé. Caro, sempre que for com o verbo custar, permanece caro no singular e no masculino. A palavra kit vai variar sempre com quem está kit. Ele no singular, ele está kite. Eles no plural, eles estão kites. A palavra anexo e incluso vai sempre concordar com aquilo que você está anexando ou incluindo. As cartas, feminino e plural, anexas. Os documentos anexos. Só fica aqui invariável se a expressão trabalhada for a expressão em anexo. Aí não muda, não tem plural, não tem feminino, tá? Cores. Vão sempre se lembrar de que azul marinho, azul celeste, verde gaio e cores formadas por substantivo não tem plural, tá? Azul marinho, azul celeste, verde gaio não tem plural. Cores formada por substantivo não tem plural. Laranja, verde bandeira, vermelho sangue, creme, cinza, nada tem plural. Os adjetivos composto só tem plural quando não forem cores, né? E aí você flexiona somente o segundo elemento. Sala médico-cirúrgica, consultórios médico-cirúrgicos, flexionando aí sempre o segundo elemento. Dúvida ou pergunta? Substantivos de gêneros diferentes. Como que a gente concorda o adjetivo? Ou com aquele que está mais próximo, ou a gente joga o adjetivo no plural e no masculino. E vai lembrar que pseudo e alerta não tem variação, é sempre pseudo e alerta não vai variar para o masculino, para o feminino, nem para singular e plural. Tudo bem? Tudo bem. Eu acho que pela proposta nós conseguimos fazer um bom trabalho. Tá aqui as regras do seu edital todo de português para 5 questões. Um curso de português em 2 horas. Lógico que dentro das nossas limitações, né? Eu gostaria de explicar toda a matéria. Mas como não pude, fiz aí um lustre na bola de cristal e acho que por essa revisão você consegue gabaritar 5 questões de português. Fala para mim o que que vocês acharam. Dá para enfrentar essa prova de maneira mais aliviada? Ótimo. Tá sim. Tá. Vai sair, o Pri subir só com a aula, você já vai colocar hoje? Não, vai subir só com a aula, porque precisa do tempo para reverter. Mas amanhã cedo já tá lá para vocês imprimirem e para vocês baterem o olho aí para ficar revisando. Tá, Aula que eu vou também? sair de casa, é que eu vou sair de casa às 6h30 da manhã. 6h30 da manhã, provavelmente eu vou estar abrindo os olhos.
porque eu vou ter 2 turnos amanhã, misericórdia. Mas eu vou tentar subir para vocês o quanto antes, Tá bom. tá? Para Amanhã dar A uma aula vai corrigida. junto, Pri, amanhã? Oi? A aula vai junto amanhã? Vai. Amanhã tem aula? Eu não vi aqui no cronograma. Amanhã tem, nós vamos fazer uma listinha nova de português. Que agora vocês têm a teoria, dá pra gente bater mais rapidinho. Amanhã é português de novo, Pri, não é informática? Não, troquei com o Ricardo já acabou. Eu Ah, troquei tá. para conseguir fazer essa aula de teoria para vocês, porque eu achei que estava muito vago as questões só, certo? Amém. Que Amém. Deus tenha misericórdia. Já é nosso. Amém, amém, amém. Beijo, bom descanso, até amanhã. Muito obrigada, minha querida. Você sempre Obrigada. fazendo o seu máximo. Obrigada a vocês. Tchau.